Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Estastone, um segundo artista aí da playlist. Esse artista, esse músico, instrumentista também, ele nasceu na ex-União Soviética e hoje seria o território da Ucrânia. Então, muito legal a gente ter um artista, um músico desse país. Apesar do que ele não morou nem na Ucrânia, não morou na Rússia, depois ele morou em outros países, mas a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse artista depois. E para quem chegou agora e esse é o primeiro vídeo, saiba que esse vídeo faz parte de um conjunto de vídeos onde eu trago artistas que eu gosto, que tem um pouco a ver com o canal, porque são músicas que nos ajudam a refletir, nos ajudam em processos de meditação, bem como nos ajudam a olhar para dentro, né? E também são artistas que eu gosto e sinto falta deles na internet, pelo menos assim, de pessoas comentando esses artistas no YouTube. Então, para você que chegou agora, saiba que tem essa playlist que chama Sons, e eu também deixo links de playlist do Spotify, do Amazon, seja na descrição do vídeo ou nos comentários. Bom, como de costume, eu costumo dar uns segundos para a gente parar e respirar, fazer uma respiração mais alongada. São apenas alguns segundinhos, que é justamente para a gente fugir desse ritmo acelerado da internet, do nosso dia a dia, para a gente poder relaxar. E logo depois eu volto falando um pouquinho mais sobre esse artista. Então, nos vemos aí daqui a pouquinho. Olá, de novo. Voltando a falar sobre o Estastone. Bom, eu peguei algumas tags no Last FM. Pelo Last FM a gente vê que ele é tagueado, agora eu não sei como fala, para acoustic guitar, ou seja, ele é um instrumentista, está ali também instrumental, que a essência do seu trabalho é a partir do violão. Então, na verdade, todo o seu trabalho vai ter algumas participações e a gente vai até comentar um pouquinho mais com vocal, mas nunca ele só é instrumentista mesmo, o que, de fato, quando vocês forem escutar, ou se vocês já escutaram, a gente vai perceber que isso não é necessário, só ele tocando é completo, assim, a gente sente realmente o poder dos instrumentos musicais, né? Ele também é classificado como flamenco e gypsy. Pelo que eu entendi, gypsy, no Brasil a gente poderia falar mais ou menos sobre dança cigana, eu acho que seria o mais próximo disso, né? Mas só pelo fato dele ser classificado como flamenco, e depois quando vocês escutarem o som ou se lembrarem do som, vai entender um pouquinho sobre o que seria esse estilo gypsy. Eu acho que ele se enquadra num bom exemplo, inclusive, desse estilo de som. Bom, eu trouxe algumas informações aqui, eu também vou colocar na descrição do vídeo o link oficial do canal, e eu trouxe algumas informações que eu também retirei no Last FM. Eu utilizo bastante o Last FM, para quem não conhece, é um site que classifica os artistas, faz listas, a gente consegue acompanhar a turnê dos artistas. Eu uso o Last FM estou fazendo propaganda aqui, né? Eu uso gratuito, inclusive. Eu uso o Last FM desde 2008, eu acho, faz muito tempo já. Mas eu acabo trazendo muitas informações de lá, porque lá é super organizado. Bom, o Estastone, ele nasceu, como eu disse na introdução, na zona da União Soviética, onde hoje fica a Ucrânia, e aprendeu a tocar violão com 8 anos. Viveu em diversas partes do mundo, apesar do que na verdade tem algumas apresentações dele na Rússia, tudo, mas eu não sei quanto tempo ele chegou a morar naquele território, naquela região, ou na Ucrânia mesmo.
Bom, após um longo tempo sem tocar violão, ele resolveu se aventurar nos Estados Unidos e começou uma vida nova lá. Lá, sem violão nos Estados Unidos e com perspectiva de trabalhar no cinema, Estas ganhou um violão e resolveu se aventurar em Nova York como artista de rua. Você encontra no YouTube alguns vídeos dele, mais antigos, dele tocando na rua, e é sensacional, assim. Eu acho que daí ele ganhou fama com o advento da internet, né, com música ao ar livre, e eu acredito que isso foi um dos starts da carreira musical dele. Praticamente empurrado por um amigo violinista, a primeira apresentação de Estas foi num trem, ao lado de um amigo. Estas Tone, então, é um guitarrista russo, auto-intitulado de Modern Day, não sei falar aqui, Troubadour, ou seja, trovador dos tempos modernos, que, entre aspas, não se identifica com apenas um país ou uma nação, mas sim com uma riqueza cultural do mundo. Na verdade, isso eu acredito que vai remeter um pouco aos artistas que eu vou trazer nesse canal, que são artistas que se inspiram na cultura, nas culturas do mundo como um todo, não se restringe a uma cultura somente, mas trazem influências diversas, e Estas Tone é um desses artistas. Apesar de ser considerado um instrumentista virtuoso, energético e folk, as influências da formação erudita são visíveis em suas canções. E isso me faz lembrar até como eu conheci esse artista. Eu vou trazer a música que me inspirou a escutar mais o Estas Tone, mas eu descobri e, na verdade, comecei a escutar ele bastante em função da meditação. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu descobri ele não faz muito tempo, acho que faz uns 3 anos, e ele tem uma longa carreira musical. Eu ainda não escutei todos os álbuns com calma, eu escutei o mais antigo bastante e uns mais recentes, mas isso eu vou falar um pouquinho mais também. Bom, Estas Tone é assim descrito. É um carismático trovador dos tempos modernos que, ao tocar, espalha pelo mundo uma mensagem inspiradora da nova consciência e do novo paradigma, encantando audiências desde a América à Índia, do Oriente Médio à Europa. É conhecido pelo seu estilo de guitarra, violão, né, único e marcante, que toca profundamente os ouvintes, especialmente aqueles que testemunham a intensidade da sua música ao vivo. E de fato a gente encontra pelo YouTube mesmo muitos shows ao vivo. Eu só queria ressaltar que eu acabo fazendo traduções literais, então eu peguei lá da Last FM, e às vezes eu vou pegar às vezes do site oficial e eu faço tradução literal do Google, então já peço desculpas se tiver alguma coisa escrita aí sem muita coerência na tradução direta. Bom, aqui alguns álbuns, ou melhor dizendo, acredito que os principais álbuns dele. Eu percebi que mais recentemente ele lança muitos álbuns ou EPs, singles de apresentações ao vivo. Bom, mas essa de 2003 e 2004, Dragon of the Light, ela é bem marcante e é onde tem uma das músicas mais famosas dele. Ou seja, logo quando você busca no Spotify e nos outros streamings de música ou no YouTube, vai aparecer músicas desse álbum. Esse álbum ele tem um volume 1, volume 2 remasterizado, porque eu acredito que ele tem um álbum antes esse seria o segundo álbum, que depois saiu mais edições, né, do mesmo álbum, que vai remeter 2003, quando ele lançou, depois quando ele lançou segundo volume dele, remasterizado foi a partir de 2004, então por isso eu coloquei essa data, e eu acho que é um álbum que dá pra gente já sentir a essência musical dele, mas pelo menos aqui eu vou trazer um pouco da minha interpretação. Eu percebi que houve uma evolução até no estilo musical dele, e ele foi indo mais para um processo interno. Isso fica muito representado pelos álbuns, até pelos nomes. Se os primeiros têm um direcionamento mais boêmio,
Depois, a partir de 2010, né, 2009, 2010, a gente vê ele num direcionamento mais reflexivo, um som mais ligado à meditação. E aí eu acho que é onde começa a ficar muito bom, principalmente porque eu utilizo e gosto de utilizar o som dele para meditar, para refletir. E às vezes o som me toca de uma forma assim muito profunda e eu entro numa viagem. Quando eu começo a escutar o Westa Stone, é como se eu tivesse mesmo num processo. A música ela atravessa e o que é muito legal desse artista é que ele usa muito som progressivo. Eu não sei explicar a técnica, se o que eu estou dizendo aqui como som progressivo, eu estou usando um conceito musical, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que tem uma evolução do som. Então ele começa em muitas canções de uma forma mais lenta e o som vai aumentando o ritmo, vai aumentando a progressão. Então quando eu estou em estado meditativo, o som é como se ele fosse fazendo um afunilamento, ele vai refinando, porque o som vai se acelerando e eu vou acompanhando a progressão do som para me aprofundar na meditação. Então, isso é minha interpretação. Eu acredito, na verdade, que esse álbum Place of the Gods, esse Internal Flight, tanto o ao vivo quanto... Porque tem esse Internal Flight Live de um festival que é Garavassara. Aí ele extraiu só a parte do violão, que é esse outro que eu deixei mais do ladinho, eu vou falar um pouco melhor dele, porque esse que é o do festival, ele tem músicas em torno de 30 minutos. Já o outro, que parece uma imagem de Jesus Cristo, né? O Jesus Cristo pintado pela Europa, né? Pela cultura europeia. Tanto é que quando eu vi ele, eu falei, ué, esse álbum aí tem Jesus Cristo na capa, o que é isso? Aí depois eu vi que não, era ele mesmo. A gente até vê pela entradinha, né, do cabelo, ele tem essa vibe desse avatar, né? A gente sabe que, não sei vocês, mas quando eu olho eu vejo essa figura, né, mais de Cristo nele, mas a gente sabe que Jesus, no caso, se existiu, né? Vamos acreditar que sim aqui. Se ele existiu, não tinha nada a ver com esse estilo, né? Mas nas pinturas, nos quadros, né? Na representação que a Europa colocou no Ocidente, é mais esse cabeludo, branco. Então, quando eu vi a capa desse álbum, que tem essa faixa na visão, eu falei, ué, isso aqui é música cristã? E na verdade não, é só a capa dele, do rosto dele, e a gente vê que é um álbum que ele acho que extraiu essas músicas do Garavassara Festival e transformou num set só, sem interrupções, e ele toca de uma forma que ajuda muito em processos meditativos. E foi esse álbum que foi o primeiro que eu de fato escutei e fui atrás do artista. Depois de 2016, esse outro álbum, Mother of Souls, também ele é bastante interessante, mostra muito da evolução dele. E a partir desse álbum, eu vejo que a partir de 2016 ele começa a lançar mais músicas ao vivo, em live, não tão em estúdio. Bom, mas voltando para esse álbum de 2013, ele foi um álbum que me marcou muito porque ele me ajudou a trazer a meditação de fato, e me fazer entender que eu tenho muita dificuldade em lidar com o silêncio e eu tenho muita facilidade de me concentrar com música. Isso eu já sabia pelos estudos. Eu posso dizer que eu escrevi minhas pesquisas de pós-graduação, mestrado e doutorado, escutando música clássica. Então já sabia que eu tinha uma facilidade de me concentrar escutando música, mas o Westa Stone trouxe para mim a informação de que eu consigo também entrar em processos meditativos escutando alguns tipos de som. E esse álbum me marca muito nesse sentido. Eu ainda não consegui escutar, porque ele é em torno de 1 hora, eu não consegui escutar ele
meditando inteiro. Eu escuto 30, já consegui 30 minutos, 40 minutos, até porque o processo meditativo não pode ser forçado, e eu nunca foi minha proposta forçar a meditação, mas eu gosto muito já escutei muito esse álbum em processo, até não só lavando a louça, mas em processo meditativo, assim, refletindo. Eu gosto muito desse álbum, e foi o primeiro que eu conheci de fato. Bom, tem algumas apresentações ao vivo que são muito interessantes, então eu vou deixar na playlist. E é muito legal porque eu descobri o West Astonian separadamente da Peia. A Peia, para quem não assistiu o vídeo anterior dessa playlist, a Peia Luzi foi a primeira artista que eu comentei, o West Astonian é o segundo, e depois de mais de um ano, escutando eles dois separadamente, eu vi que eles se encontraram num ao vivo, e essa música é sensacional, porque do mesmo jeito que o West Astonian tem esse poder com o violão, a Peia tem uma mesma relação com a voz. E quando eles se juntam, você entende uma conexão ali com o mesmo objetivo, seja pela voz ou pelo som, mas uma conexão que os dois tocando, né, e cantando, né, expressando, ou seja, como que eu posso dizer, como a música se produz, tem uma coesão tão grande entre os dois artistas nessa música, e também é um estilo que a partir dessa música eu comecei a descobrir vários outros grupos musicais ou artistas que se encontram para utilizar um instrumental musical e um vocal sem letra, é só um vocal. Nessa música fica muito, ela chama Birds Teardrop, não sei se eu falei corretamente, mas essa música tá na playlist, e depois eu fui descobrindo vários outros sons que também costuma ser um vocal feminino, sem letra, e alguém tocando, ou pessoas tocando instrumentos musicais. E eu acho que esse foi o primeiro que eu vi nesse sentido, e eu tenho gostado bastante porque também ajuda muito em processos meditativos. Bom, eu também coloquei em destaque essa outra música que chama The Song of the Golden Dragon, que eu acredito que é o hit dele, porque é uma das músicas que a gente vê ele tocando na rua, e ela é bem mais antiga. Ela é bem representada no álbum de 2011, mas a gente vê, pelo menos no YouTube, ele tocando essa música antes desse período. Então são duas músicas que eu também aconselho vocês a escutarem, mas eu vou deixar na playlist do canal. E hoje o que eu queria trazer sobre música. É isso que eu queria trazer hoje sobre música. Mas eu agradeço para quem está acompanhando o canal e espero poder trazer mais artistas para esse canal. Eu estou colocando na playlist e estou fazendo uma playlist colocando aos pouquinhos, apesar de já ter feito a seleção dos artistas. E então, para quem quiser acompanhar, veja nos links que eu estou deixando na descrição do vídeo, que já vai ter ali os próximos artistas. Nem todos vão estar, mas alguns já estão lá na playlist. Bom, agradeço mais uma vez para quem está acompanhando o canal e espero então vê-los no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.